Olá, você está assistindo ao Sala de Notícias em Debate, que essa noite fala sobre o Censo 2010, para que serve esse enorme retrato do Brasil feito pelo IBGE. Para essa conversa, a gente convidou o presidente do Instituto do IBGE, o Eduardo Nunes, o economista Marcelo Neri, chefe do Centro de Políticas Sociais da FGV do Rio, o demógrafo José Marcos Pinto da Cunha, presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, e o sociólogo Simão Schwartzman, pesquisador do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade do Rio de Janeiro. Vamos começar aqui respondendo o pessoal que está mandando Twitter pra gente, tem um monte de perguntas, olha só, vamos essa aqui, ó. O Alan Mello mandou, na verdade, um e-mail, esse aqui não é um Twitter. A divulgação dos dados do censo podem modificar o discurso dos políticos nessa eleição? É certo, então, aguardarmos as novas estatísticas para escolher os nossos candidatos? Mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo, não né? Vai dar tempo. Porque 27 de novembro já acabou o processo eleitoral esse ano. Vai ter uma PNADzinha no meio. Vai ter, né? Bom. E olha, acompanha a PNAD que sai no dia 8 de setembro. 8 de setembro, simbólico. Olha, o Pedro Cabe pergunta ao presidente do IBGE por que, em vez de negra, a opção em relação à cor é preta? A cor é preta, a raça é negra. Então, é essa opção que a gente oferece. Mas tem uma opção indígena também, né? É, porque aí não é cor, pois aí é raça. Por isso que a pergunta é cor ou raça. Em alguns casos você está tratando de cor branca. Agora, eu não estou falando de cor parda, eu estou falando de pessoas que têm uma origem proveniente de mais de uma raça ou de mais de uma cor. Isso é complicado agora, também, né? Porque o conceito de raça também é super controverso. O que é raça? Então... O que é raça? Exatamente por isso é que o IBGE coloca essas duas questões, ou cor ou raça, exatamente para não demarcar claramente uma fronteira que na verdade não existe. Então, mas entre os especialistas que trabalham nessas questões raciais, já há quase que um consenso, dado o tipo de dado que a gente trabalha, de juntar os pretos com os pardos e transformá-los numa única negro. categoria. Na categoria negro, que é justamente que isso pode ser discutível. Eu não acho uma boa ideia. Não, mas é um que tem sido a maior parte dos estudos tem trabalhado nessa linha. O que não é recomendável, porque nós temos 4 categorias: branca, preta, indígena e amarela. Todas as outras possíveis combinações serão de parda. Então, uma pessoa indígena casada com um chinês... Um mestiço. Mestiço de qualquer que seja esta combinação, ele é pardo. Isso é muito complicado, não porque pode no se fundo confundir. Todos nós somos misturados, né? O principal é que depois de feita essa combinação, essa soma de parda com preto, você vai dizer todos são afrodescendentes, e isso não é verdadeiro. Agora, na verdade, o IBGE, lá para trás, há muitos anos, resolveu fazer uma classificação de cor, né? que é uma maneira de você fugir do problema da raça, na verdade, cor. Agora, aí inventaram a cor amarela. Ninguém gosta de se chamar amarelo. E, na verdade, colocaram juntos os indígenas e os orientais. Né? E isso realmente ficou tão absurdo que se resolveu dizer, bom, vamos separar os indígenas e dos orientais, que são supostamente os amarelos. Aliás, acho que os orientais não gostam de se chamar de amarelos, assim como os pardos não gostam de se chamar de pardos. Então, essa classificação é muito precária, ela não é muito boa. Mas nós não conseguimos achar algo melhor do que isso. Ela vai precisar avançar. E não foi por falta de teste. Nós até testamos, trabalhando, mas depois... Mas do ponto de vista do movimento negro, não é? Faz uma diferença. Mesmo eu também tenho dificuldades, né, de aceitar esse tipo de classificação. Mas do ponto de vista do movimento negro, eu acho que isso teve uma repercussão importante. Porque a população preta no Brasil é um volume pequeniníssimo. Né? Então você perde muito das pessoas que são afrodescendentes e tudo. Mas a gente sabe que o IBGE fez vários testes e nenhum dos testes funcionou e acabou se voltando a essa classificação. Não é a melhor, exatamente, não é a melhor, mas é a menos pior. Né? E eu acho que isso... Eu vou defender o IBGE, não é a menos pior. É aquela que acomoda as questões mais adequada na nossa realidade. Também, você não quer mudar as séries. Exatamente. Um quesito que o censo é muito importante, porque só o censo pergunta sobre pessoas com deficiência. Aí no censo 2000 já houve uma evolução, que você sai o tipo de deficiência e o grau da deficiência. Antes, nos censos anteriores, a pessoa só podia preencher eu tenho deficiência visual, auditiva, etc., ou mais de uma.
Então, para o desenho de políticas públicas, para a sociedade mais idosa, Você precisa etc. de mais detalhes, agora a gente está tendo mais detalhes. Exatamente. E você já tem até cotas para pessoas com deficiência, enfim, eu acho que... Olha só, vamos ver aqui a reportagem. Eu queria falar agora um pouco sobre o trabalho dos recenseadores, né? Eu tinha falado antes do intervalo que a gente ia falar. O trabalho de recenseador não é fácil, não. Todo mundo hoje tem medo de abrir a porta de casa para qualquer um, não é verdade? Pois é, os pesquisadores percebem isso no dia a dia e o IBGE tomou algumas providências esse ano pensando nisso. Uma outra questão é que o Brasil é enorme e a meta é visitar todos os domicílios. E a gente já pode imaginar os desafios que esse trabalho impõe. Vamos ver. Essa equipe de recenseadores se prepara para uma expedição que vai cobrir parte de Altamira, no Pará, o maior município brasileiro em extensão. Eles vão navegar 2 meses pelos rios Xingu e Iriri. Nos centros urbanos, em diversas comunidades onde no passado os recenseadores tiveram dificuldade de trabalhar, o IBGE recrutou moradores dos locais. Medida para garantir que circulem com mais segurança e tenham mais facilidade para fazer as pesquisas. Outro cuidado com segurança. Muitos condomínios residenciais receberam com antecedência a foto do recenseador para facilitar a identificação de quem vai atuar no bairro. Mesmo assim, tem gente que não abre a porta. Na primeira tentativa, o porteiro não permitiu a entrada do pesquisador. No segundo prédio também não. No terceiro, ele fez a entrevista no portão. Por favor, todos os porteiros sejam gente boa com a gente, colaborem, porque vai ajudar para ele também, realizando um censo demográfico, porque ele também é morador brasileiro, né? Alguém vai na casa dele. Quer dizer, essa fotografia, por exemplo, aqui nos condomínios, nas cidades grandes, né, nos prédios, isso facilita muito, né? Mas não em todo lugar. Os recenseadores têm tido dificuldade para entrar quando não são identificados, isso facilita a identificação? Isso facilita a identificação e nós temos um sistema montado em que cada condomínio onde o recenseador julgar necessário, ele solicita no posto de coleta onde ele trabalha e ali é impresso nesse cartaz a sua fotografia. E sempre lembrando que junto com a fotografia tem a identidade e o recenseador do IBGE tem que comparecer com o seu documento de identidade. Então qualquer morador pode se certificar. E ainda que tenha alguma dúvida, ele tem esse telefone 0800 721 8181, que ele pode telefonar para esse número, esclarecer a dúvida e depois então iniciar a entrevista. Então o primeiro lado da sua segurança está preservado, que é a segurança patrimonial e física. A segunda é a segurança da sua própria informação. Toda a informação dada ao recenseador do IBGE, assim que termina a entrevista, o seu dado é salvo nesse equipamento, criptografado, e ninguém mais tem autoridade nem possibilidade de identificar as informações fornecidas pelo indivíduo. As pessoas costumam responder, omitem informações, quer dizer, nas pesquisas isso aparece de alguma forma, quer dizer, no levantamento de dados, dados que não batem, como é que funciona isso? Acho que as pessoas escondem um pouco a renda, omitem. Pessoas de alta renda escondem a renda, é normal, mas isso qualquer país do mundo, né? Por exemplo, no censo 2000, quem tinha 3 automóveis em casa, ele abriu a porta para o recenseador do IBGE, mas na hora de responder a renda, ele não respondeu. Ficou Pode dizer, não sei, não vou responder. Mas o IBGE tem um sistema de imputação de renda preparado para isso, mas de fato, as pessoas têm alguma resistência. Então, num certo sentido, talvez a desigualdade brasileira seja mais alta do que a gente consegue captar. Mas tem um detalhe importante. Alguns podem até omitir a renda. Outros é que, nesse levantamento, da maneira como ele é feito, ele é também muito difícil do indivíduo informar a totalidade da sua renda, porque muitos indivíduos têm várias fontes de renda. É a renda do trabalho, é a renda de uma aplicação financeira, de um aluguel de imóvel. Muitas vezes é muito difícil naquele momento a pessoa dominar aquilo tudo. Então pode haver de fato muitas uma vezes não quer tendência à dizer a redução. renda, né? A renda não é uma renda oficial, a gente não sabe, né? Vamos lá. O importante é ele compreender que aquela informação de renda que ele dará ao IBGE não terá outro uso que não o estatístico. Isso é importante. Vamos ver, eu quero ler mais aqui, se a gente tiver tempo aqui, outras perguntas, outros tweets aqui. Eu só quero mostrar para vocês o resultado da enquete da semana que está no ar, no site do Futuro. A gente fez uma pergunta muito objetiva. A gente perguntou para o seguinte, para o internauta: você já respondeu o censo 2010? Olha só as respostas. 0%, ninguém disse que respondeu o questionário amostral. Por enquanto, ninguém foi sorteado com esse questionário enorme de quase 100 perguntas. 6,2% declararam que responderam pela internet, 31,3% disseram que responderam o questionário básico, né, e 62,5% afirmaram que ainda não receberam a visita do recenseador.
Então, o pessoal do IBGE está trabalhando para isso, né? Isso. Então, veja. Só uma coisa, só a questão da internet, que eu acho que é importante, a gente não falou aqui. É possível responder pela internet esse questionário? É possível, e como isso funciona? O recenseador conduz a entrevista e no momento em que vai iniciar a entrevista, ele vai fazer